E aí pessoal, eu sou o Ed Escobar e sejam bem-vindos ao meu canal Rap em Alta. No vídeo de hoje irei falar a história não contada por trás do maior beef do rap brasileiro, que é Highlander, o Comédia. Tudo começou quando um rapper chamado Rauch e um playboy chamado Highlander foram curtir umas festas no RJ, que é o Rio de Janeiro. Nessa de curtir uma festa no Rio de Janeiro, o rapper Rauch e o Highlander decidiram fazer também algumas músicas, alguns feats. Lembrando que o Highlander era novo na cena e ele também nunca foi das ruas, inclusive morava num outro estado e era apaixonado pela cultura RJ. Já o Rauch era conhecido na cena e também tinha alguns amigos que eram rappers do Rio de Janeiro, e um desses amigos é o Young Nobre. O Rauch e o Nobre eram amigos por causa da música King Kong que os dois lançaram, e isso de alguma forma acabou facilitando a amizade entre o Highlander e o Nobre. Então o Nobre apresentou o Highlander para os outros amigos do Nobre, que eram da comunidade RJ. E um desses amigos que o Nobre apresentou foi o Flaco, que também é um grande rapper. O Highlander quis fazer um feat com o Flaco, só que o Flaco não aceitou muito bem o feat. Então aí rolou uma treta entre o Highlander e o Flaco. A treta não demorou muito, passou, mas o Highlander quis fazer parte da comunidade do Rio de Janeiro, ou pelo menos do seu estilo de cantar e as suas vivências. Só que lembrando que o Highlander era um menino rico e cresceu em uma família boa, então ele não precisava se envolver, ele não era envolvido, mas andava com pessoas envolvidas e isso lhe fazia se sentir alguém envolvido no estilo de vida dos rappers do Rio de Janeiro, que é muita mina, bloco na cintura, fuma muito e etc. Um belo dia, o Highlander e o Rauch marcam uma sessão de estúdio. Logo na sessão de estúdio, o Highlander e o Rauch começam a tretar. Ninguém sabe absolutamente o que se passou, mas o Highlander abandonou o Rauch e alguns amigos que estavam com o Rauch, e um desses amigos era o Young Nobre. O Highlander decidiu ir para um hotel. Então, o Rauch e o Nobre e mais alguns amigos, inclusive o jovem Dex também estava lá, decidiram dar uma festa. Só que o Rauch fez uma brincadeira de mau gosto com o Nobre. Dopou o Nobre estava completamente drogado, começou a filmar e ainda por cima roubou um tênis da Jordan do Nobre. Quando o Nobre se apercebeu disso, não gostou, foi colar com o Highlander. Parou de colar com o Rauch. Então, naquela de colarem, eles descobriram uma grande conexão entre eles. Então começaram a fazer feats. O Highlander basicamente apoiava o Nobre, ainda inclusive apoiou o Nobre numa música, no clipe de uma música chamada Guy. Então um dia o Highlander acusou o Nobre de ter roubado as correntes dele, os fios de diamantes do Highlander. Então o Highlander ficou desesperado, gravou vários stories ofendendo o Nobre, acusando ele de várias coisas, falou que roubou as correntes dele, etc, etc. Só que o Nobre também grava uns stories e desmente tudo, diz que ele não roubou nada, que foi a mina do Highlander que deu as correntes para o Nobre, porque ela não tinha espaço suficiente na sua pasta para levar as correntes de diamante do Highlander. Então, como o Nobre e o Highlander se davam bem, ela entregou aquilo para o Nobre. Só que a mina acabou esquecendo e não contou nada para o Highlander. E o Highlander entrou no desespero e fez o que fez. E o Nobre se defendeu, contou a versão dele da história. Então marcou um encontro com o Highlander para poder devolver as correntes de diamante do Highlander. Só que o Highlander foi mau caráter e armou para o Nobre. Levou um policial corrupto ao local do encontro com o Nobre. O policial corrupto apontou uma arma para o Nobre e o amigo do Nobre e começou a espancar os dois. O Highlander filmou tudo. Basicamente o Highlander queria acabar com a imagem do Nobre, queria humilhar o Nobre e acabar completamente com a carreira dele. Para piorar com tudo, o Nobre foi preso. Logo que o Highlander publicou isso tudo, os rappers do Rio de Janeiro não gostaram disso, porque falaram como é que uma pessoa de um outro estado leva um policial corrupto para bater num de nós. Ainda pelo facto de que o Nobre é um rapper assim negro e o Highlander é branco. Envolveram também a história do... Então, vários rappers ficaram indignados e um deles foi o Borges, que gravou vídeos falando do assunto e ainda por cima foi lá onde o Nobre estava, acabou por pagar fiança e soltaram o Nobre. E depois fizeram uma investigação e o Highlander foi preso, porque provaram que o Nobre era inocente. Então o Highlander ficou revoltado, começou a ameaçar o BG e alguns amigos do Nobre, dizendo que ele tinha alguns contatos de pessoas muito perigosas que iam ir atrás deles, iam pegar eles e etc, etc. Ou seja, iam eliminar eles. Então os rappers do Rio de Janeiro não gostaram disso
Entra o Lock Dog, o Abot e um rapper chamado Suminem, que são amigos de longa data do Nobré e ainda por cima eram do mesmo grupo musical que o Nobré. Eles marcam um encontro com o Highlander, tiram satisfação com o Highlander, pancam o Highlander, roubam as coisas do Highlander como uma bolsa da Louis Vuitton, uma t-shirt da Vilon e ainda por cima o Lock Dog fica com a mina do Highlander, a mina que ia casar com o Highlander. Mas foi lá, ué. Fui lá, roubei a bag, roubei a blusa, os ice, transei com a mulher dele. Aí eu dei uns beijinhos na mãe dele, eu quase consegui comer, aí só que ela ficou com medo, sei lá, aí não deu. Pô, ela faz academia, mano, mas cara, não delícia. Beija também teve um caso com a mina do Highlander e depois canta uma música, gravam o clipe em frente do condomínio do Highlander, canta uma música chamada Highlander, o Comédia. Na música eles relataram tudo o que aconteceu com o Highlander na vida real, relataram a surra que ele levou, as coisas que roubaram e o clipe gravaram em frente do condomínio. Highlander, comédia, roubamos o teus ice, sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da Vilon. Highlander, comédia, também roubamos o teu hype, ficou bolado, faz disso, sabe que os crianças se fudeu. Domínio do Highlander e mostraram a bolsa da Louis Vuitton, os fios de diamante do Highlander e a camisa da Vilon, mostraram tudo isso no clipe e ainda por cima queimaram aquilo. Começaram a saltar por cima das coisas roubadas do Highlander e aquela música virou febre, Highlander Comédia. Isso acabou completamente com a carreira do Highlander, abalou o psicológico do Highlander. O Highlander chegou até a ser internado por isso, porque aquilo mexeu muito com o psicológico dele. Ele tratava mal a sua família e disse que iria vingar-se do Nobré, do Lock Dog, falou um monte de coisas e até aí nunca mais apareceu. Basicamente o que ele queria fazer com o Nobré aconteceu com ele. O cara ficou tão bolado que ele começou a maltratar os familiares dele dentro de casa por causa dessa música. Isso já é uma parada até meio séria. Ele queria humilhar o Nobré, acabar com a carreira do Nobré e isso voltou pra ele. Isso aqui é a lei do karma. E aí pessoal, eu fiz um resumo do Beef, Highlander, o Comédia. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem, subscrevam no canal. Eu sou Ed Escobar, valeu. Ficou bolado, faz disso, sabe que os cria é salso.